4 anos de governo, da lei que institui a renda básica de cidadania, o direito de todo e qualquer pessoa, não importa a sua origem, raça, sexualidade, condição civil ou econômica, de participar da riqueza comum de nossa nação, como um direito inalienável da pessoa. A luta organizada da população em situação de rua é necessária para conquistar um olhar público que, escutando a voz da rua, reconheça as dificuldades enfrentadas em todas as suas complexidades e diversidades e paute políticas públicas que abranjam a sua necessidade e garantam os seus direitos. E a partir desse olhar, pautamos a necessidade de políticas públicas articuladas que abranjam diversas áreas, como moradia, assistência social, alimentação, saúde, educação, trabalho, justiça, cultura, de maneira ampla, humana e digna. Uma pauta que está em evidência em todos os canais de televisão, rádio, jornais, né? O chamado imbecilamente cracolândia. Eu digo que o governo está tão despreparado para lidar com a situação que está lavando o barril de pólvora com gasolina. Porque a população que ali se encontra, apesar de ser chamada de população em situação de rua, são pessoas dependentes químicos que precisam de uma ajuda da saúde e, como toda a população em situação de rua, primeiramente, moradia. Porque para quem já tem casa, a dificuldade de conseguir um emprego é enorme, imagine para quem não tem. Para quem tem um celular, a dificuldade de conseguir acesso a qualquer mecanismo é difícil, imagine quem não tem. Mas a população em situação de rua é vista como um ET. Esta casa aprovou no ano passado 3 projetos de leis importantes para a população em situação de rua, e os 3 projetos foram vetados pelo governador de São Paulo. Então isso mostra o compromisso que este governador ele tem para com a população em situação de rua. Ele vetou o reconhecimento da semana do dia de luta da população em situação de rua para o estado de São Paulo. Ele vetou o censo para a população de rua no estado de São Paulo. Então nós temos um governador de fato que não tem um compromisso efetivo. A agenda dele está dialogando muito com a internação compulsória. Existe nessa casa aqui um projeto de lei para aprovar a internação compulsória da população em situação de rua, né? E a perseguição às instituições que trabalham com redução de danos. Então é importante que essa frente, né, ela tenha essa importância de defender, né, o direito dessa população. Porque essa população, gente, não está enlouquecida ao ponto do Estado se achar no direito de tutelar essa pessoa. Para nós é fundamental isso. Nós podemos tratar como caixinhas. Eu vi uma fala importante aí. A população em situação de rua não é problema da assistência social. Ela é da política intersetorial. Assistência, moradia, trabalho, saúde, educação, esporte, cultura, né? Todas as políticas. Por isso que o CIAMP Nacional hoje compõe 11 representantes dos ministérios e 11 representantes da sociedade civil. 11 representantes de todos os ministérios aqui, até a Secretaria-Geral da Presidência da República compõe o CIAMP. Para nós é fundamental dialogar com as frentes parlamentares, dialogar com os movimentos, com as organizações, para ouvir e fazer política. É importante também que o Brasil, os estados e os municípios atendam, né, o que a DPF do ministro Alexandre de Moraes fala, que é a execução e a questão do Censo Nacional. Não podemos ficar pagando recenseadores ou entidades para recensear. Nós temos que reconhecer que hoje nós temos o IBGE e que o IBGE tem que ter a capilaridade de fazer o censo nacional, estaduais e municipais da população em situação de rua.
é importante a gente pontuar esses pilares, como também a questão de criar condições e um governo que atenda outras regiões da região metropolitana de São Paulo. O problema não está só em São Paulo. Porque a luta nossa não é uma briga. A gente não quer mais a briga. A gente quer casa, moradia. Porque a moradia é o primeiro pilar de autonomia, de trabalho, de saúde. Porque não adianta a pessoa falar assim que é vagabundo, que não quer trabalhar, mas se a pessoa está na rua. Quem vai me contratar se eu estou na rua? Quem vai me contratar se eu estou num abrigo? Nós recebemos muita demanda, por exemplo, de pessoas que sequer conseguem acesso às políticas assistenciais, sobretudo as políticas assistenciais religiosas, por conta do preconceito. Então se soma a situação de extrema pobreza, a situação de rua, de calçada, a situação muitas vezes do uso abusivo de drogas e a criminalização que existe sobre isso, né? Mas a gente tem um grande desafio. Primeiro, o desafio de enfrentar esse terrível cenário que se desenhou da população em situação de rua na cidade de São Paulo, e temos um outro desafio, que é a interiorização. O interior também está começando a ter uma série de demandas.